Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. O que nós vamos discutir na aula de hoje? Vamos dar continuidade ao mesmo eixo temático que nós já começamos no capítulo 1, ainda dentro desse contexto de universo. Nós vamos conhecer um pouco a respeito das estrelas, das constelações, né? E a importância desses astros, principalmente na orientação, certo? Vamos conhecer também alguns marcadores do tempo, né, que antecederam o relógio, que é o que nós temos hoje. Então, pega o seu livro, o seu caderno e vamos acompanhar. Muito bem, todo mundo com material para mais uma videoaula, página 11, capítulo 2. Nós vamos falar hoje a respeito dos ciclos da natureza. Observe essa imagem, né? Que linda imagem, mostra aqui os girassóis, essa flor belíssima. Nós vamos já entender o porquê dessa imagem na introdução da nossa aula de hoje. Então, vamos discutir a respeito de nascente e poente, orientação pelo céu e marcação do tempo. Então, começamos a nossa aula com a imagem dos girassóis. E aí eu pergunto para você o porquê desse nome. Por que a planta tem esse nome, girassol? Né? Porque ela acompanha o movimento do Sol, o trajeto do Sol. E aí, mais uma vez, eu só quero relembrar aquilo que nós vimos na videoaula anterior, que o Sol não está se movimentando de leste para oeste. Na verdade, é um movimento aparente. É a Terra, no seu movimento de rotação de oeste para leste, né, que nos dá essa impressão, né, da movimentação do Sol. Mas, enfim, só relembrando isso aí. Por quê? Qual é a vantagem dos girassóis em acompanhar a posição do Sol? Vocês já sabem que as plantas realizam um processo chamado de fotossíntese, né? A produção do seu próprio alimento. E para isso acontecer, precisa da luz solar. Então, a partir do momento que o girassol acompanha o movimento do Sol, significa dizer que durante todo o dia ela vai ter uma grande absorção de luz. E o seu processo de fotossíntese vai ser intenso, vai ser significativo, tá bom? Então, é um dos estímulos que essa planta tem para com o Sol, certo? Então, vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco agora a respeito de nascente e poente. Nós já vimos que o movimento de rotação da Terra dá origem à alternância entre dias e noites. Nessas duas imagens, tanto a imagem de satélite quanto a outra imagem, a gente consegue observar uma face, um lado claro e um lado escuro. O que isso significa? Que essa parte iluminada ela está voltada para o Sol, é dia, e a face oposta, né? E a face escura, na verdade, é a face oposta ao Sol, portanto, é noite, né? Então, essa alternância entre dias e noites acontece devido ao movimento de rotação da Terra. Isso nós já entendemos, tá? E nós já entendemos também que esse movimento que dá origem aos dias e às noites, né, é em função, né, do movimento que a Terra faz, ela gira no seu próprio eixo, no sentido do oeste para leste. É por isso que o Sol sempre surge no leste e desaparece no oeste. E nós chamamos o leste, a posição, o local onde o Sol aparece pela manhã, de nascente. E o oeste, que é o local onde o Sol desaparece, né, no final da tarde, nós vamos chamar de poente, tá bom? Vale lembrar que o Sol, ele também se desloca no espaço, só que a posição
né? A posição do Sol vai variar ao longo dos anos, né? Ao longo do ano. Mas essa posição, esse movimento, ele é bem pequeno, né? Mas é tanto que se você passar o ano observando o nascente e o poente, você vai ver que existe uma pequena variação, né? O local onde o Sol aparece, ele vai estar variando, mas essa mudança ela é muito pequena, tá bom? Então tá aqui, nessa imagem vocês conseguem observar, vamos lá, ó, o Sol nasce no leste ou nascente, e aí ele faz o movimento e se põe no oeste ou poente. Isso é importante porque dá para você montar aqui os pontos cardeais, né? Aquilo que é utilizado na orientação do norte, sul, leste e oeste. Então, se você está perdido na floresta, não tem GPS, que hoje os aparelhos que utilizamos para localização está cada vez mais moderno, não é isso? Então, você está na floresta, não conta com celular, com nenhum aparelho desse tipo, você vai usar o quê? O Sol como referência. E aí, dependendo da posição do Sol, você consegue se orientar, tá bom? Seu lado direito para o leste, o seu lado esquerdo, oeste, a frente para o norte e as costas para o sul. E aí, você monta aí os pontos cardeais importantes na nossa orientação, tá bom? Esse assunto você vê bem mais detalhado na disciplina de Geografia. Então, vamos continuar. A visão que temos do céu noturno depende da localização em que nos encontramos na Terra. Nós já vimos também lá no capítulo 1, que como a Terra é esférica, as estrelas elas são observadas, né, de forma diferenciada. Significa dizer que em um determinado ponto do planeta você observa uma constelação que em outra região ela não pode ser vista no céu noturno, certo? O exemplo que eu vou citar aqui agora é o Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul, né? Que ela só pode ser vista do hemisfério sul. E a estrela polar, ela só pode ser visualizada no hemisfério norte, tá bom? E essas duas constelações, elas são utilizadas e foram utilizadas principalmente no passado, né, para orientação. Vocês sabem que o meio de transporte no passado era a navegação, né? Os navios. Não existia na época transportes terrestres e nem aéreos. Então, eles utilizavam muito as constelações para se orientar, ok? Outra importância das constelações é na agricultura. Os agricultores, ao observar o céu noturno, a lua, as estrelas, a posição desses astros, eles conseguiam entender qual era o período ideal para o plantio e para a colheita, certo? Então, tá aí a importância dessas estrelas e aí eu falando tanto em constelações, eu vou reforçar para vocês que, na verdade, constelações é formado por um conjunto de estrelas, tá bom? Essas estrelas, elas estão muito distantes entre si. A gente consegue até visualizar imagens, né, de animais, enfim. Existe até o zodíaco, né, com todas aquelas constelações. Mas, na verdade, ali não é de forma organizada. Essa imagem é uma ilusão, é aquilo que nós conseguimos observar e achamos que essas estrelas estão bem próximas umas das outras.
Vamos ver agora nesse slide o Cruzeiro do Sul, né? Vamos conhecer as estrelas que formam o Cruzeiro do Sul. Então, nós vamos ter aqui, ó, observando, essa estrela 3 aqui é a Rubídea, é o nome da estrela. A 4 é a Mimosa. A 5 é a Pálida. A 6 é a Intrometida, porque ela está ali modificando essa imagem do Cruzeiro do Sul, né? Entende-se aí o porquê que ela é chamada de Intrometida. E a 7 é a Estrela de Magalhães. E aí no início apareceu essas duas estrelas, ó, a 1 e a 2, que é chamada de Alfa Centauri e Beta Centauri. Elas, por estarem próximas, vocês podem perceber que elas têm um brilho bem intenso, né? Estão próximas ao Cruzeiro do Sul. Então, por isso elas são chamadas de guardiãs da cruz. E a estrela 1, a Alfa Centauro, é a segunda estrela mais próxima da Terra depois do Sol. Então, qual é a estrela mais próxima da Terra? O Sol, né? E qual é a segunda estrela mais próxima? A Alfa Centauri. Então, tá aqui. Você consegue perceber que o conjunto dessas estrelas, né, forma essa imagem imaginária, né, a imagem de um cruzeiro, de uma cruz, por isso que ela é chamada de Cruzeiro do Sul. E por que ela é utilizada para orientação? Porque dá para traçar os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E a estrela 1 e 2 são consideradas as guardiãs da cruz, certo? E essa estrela aqui, ó, vamos lá. Essa estrela que aparece aqui, que na verdade essa estrela ela só pode ser vista no hemisfério norte. Aí a estrela polar que eu falei para vocês antes, também é utilizada para orientação. É como se ela orienta o norte. Então, se você sabe onde fica o norte, você pode traçar o sul, o leste e o oeste. Então, o Cruzeiro do Sul só é vista no hemisfério sul, a estrela polar só é vista no hemisfério norte. Certo? Então, vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora a respeito, né, de aparelhos que foram utilizados na marcação do tempo. Esses instrumentos, eles antecederam o relógio. Hoje nós temos os relógios, né, cada vez mais tecnológicos, mas no passado eles não existiam. E esses aparelhos eram, na verdade, esses aparelhos, né, utilizados para fazer a marcação do tempo. Então, vamos conhecer cada um deles. A clepsidra, ou relógio de água, foi desenvolvida pelos chineses há mais de 4.000 anos. O tempo era marcado partindo-se do princípio de que a água que cai de um recipiente para outro o faz de forma relativamente regular. Nos tribunais romanos, durante os julgamentos, a clepsidra era um instrumento bastante usado para marcar o tempo de acusação e de defesa. Presta atenção como isso era importante. Não existiam relógios naquela época. Então, ele cita o exemplo do tribunal. Existia um tempo para a defesa e um tempo para a acusação. E esse tempo deveria ser igual. Então, como marcar, né, esse tempo? Então, tem esse instrumento aí chamado de clepsidra. Perceba que tem dois recipientes e existe água. E aí a água ela vai passar de um recipiente para outro. Então, o tempo que a água leva para passar de um recipiente para o outro vai ser o mesmo tempo que o processo inverso vai acontecer. Então, por isso que esse instrumento era muito utilizado nos tribunais para não haver injustiça com relação a um tempo maior para acusação ou para defesa. Tá bom? Outro aparelho, instrumento utilizado para marcar o tempo é o gnomo, né?
já era usada há 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, e consiste em uma placa semicircular com uma vareta no centro, como vocês podem observar nessa imagem. A marcação das horas ao longo do dia era feita observando-se a sombra produzida por essa vareta. O movimento aparente do Sol durante o dia era responsável pela mudança na posição e no tamanho, né, da vareta. Isso nós conseguimos observar hoje. Nós sabemos que o tamanho da sombra e a posição, ela varia ao longo do dia, né, dependendo da posição do Sol. Então, foi baseado nisso, na verdade, que o gnomo foi construído e utilizado. Na imagem dá para você ter uma ideia do funcionamento desse aparelho. Vamos para o próximo, o relógio de sol ou quadrante solar. É um aperfeiçoamento do gnomo. Os primeiros registros desse instrumento datam do ano de 600 a.C. na Babilônia. Apesar de a marcação das horas pelo relógio de sol não coincidir exatamente com as horas definidas pelo relógio mecânico, né? Mas ele permitia marcar, né, registrar a passagem do tempo durante o período que era iluminado pelo sol. O interessante vocês observarem nesses aparelhos que tinha como base a presença do sol é que eles só tiveram, na verdade, utilidades durante o dia, porque à noite, sem a luz solar, não tinha como eles, né, fazer essa marcação do tempo. Tudo bem? E a ampulheta é um conjunto de 2 recipientes muito parecido com a clepsidra. A diferença é que lá utilizava-se a água. Na ampulheta vai utilizar a areia, né, a terra. Então, como vocês podem observar, 2 recipientes que se comunicam por um orifício, né, um pequeno orifício no meio, né? Dentro de um deles encontra-se areia fina e seca. O tempo que a areia leva para passar de um recipiente para outro é regular e, portanto, pode ser usado para marcar o período, né, para marcar o tempo. Então, a funcionalidade é a mesma, só muda que o que foi utilizado para passar de um recipiente para outro, que no caso da ampulheta foi a areia, tá bom? Então, perceba que esses aparelhos utilizados pelos nossos antepassados para marcar o tempo, né, não eram nada tecnológicos comparados com o que nós temos hoje, né? Mas enfim, foi os precursores, né? Foi a partir desses instrumentos que se criou aparelhos cada vez mais desenvolvidos e tecnológicos. Para finalizar, só um relógio atômico utilizado pela estação espacial, certo? Algo também ainda muito simples, né? Com a tecnologia nós temos aparelhos cada vez mais sofisticados. E é isso, pessoal. Por hoje é só, né? O que eu quero de atividade? Eu vou passar 2 atividades para vocês, então preste muita atenção nessa explicação, certo? As atividades das páginas 14 e 20, vocês vão fazer e enviar no e-mail que está aqui, que vocês já anotaram aí no caderno. Quem não anotou, anote. Enviar dia 27/5 até às 18 horas, certo? Dia 27/5 até às 18 horas. O melhor horário para você. E vamos fazer também a atividade na prática, páginas 17 e 18, né? Você vai construir um relógio de sol, né? E aí ele dá todas as instruções, você tem que seguir todas aquelas instruções, senão você não vai conseguir perceber a funcionalidade do aparelho, certo? E aí o que eu quero? Quando você tiver com seu
seu aparelho pronto, você vai tirar uma foto, não só do aparelho, sua com o aparelho, certo? Você vai seguir todas as instruções e fazer as anotações na página 18, né? De acordo com as orientações do livro, tá bom? Então, página 14 e 20 você responde e envia até 27/5. E aí você vai ter um tempo a mais para fazer esse relógio, né? Essa atividade prática que tem todas as orientações. E aí eu vou querer receber uma foto do aparelho construído por vocês. Combinado? Então, por hoje é só, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão se conectar na plataforma Plural para a gente dar continuidade a essa aula, né? Tirando as dúvidas, fazendo as colocações necessárias, tá bom? Então, eu aguardo vocês. Beijos e até já!